Limite de funções racionais. Temos o seguinte teorema, né? Os limites de funções racionais podem ser obtidos por substituição. Caso o limite do denominador não seja zero. Então, se P e Q são os polinômios e Q no ponto C, no qual o limite está indo, é diferente de zero, basta então substituir, né, para encontrar o limite. O limite da função racional P sobre Q, quando x tende a C, é igual ao polinômio P no ponto C sobre o polinômio Q no ponto C. Então aqui temos um exemplo, x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado mais 5, x tendendo a menos 1. O denominador deu 6. Então, ótimo, é diferente de zero. O numerador pode ser zero, não tem problema. 0 sobre 6 deu zero o limite. Agora nós temos essa função. Ela também vamos mostrar no GeoGebra, né? Ela deu 0 sobre 0 quando substitui no ponto 1. Então, nós temos uma indeterminação. Nesse caso, nós temos que procurar alterar a expressão, né? Fatorar a expressão, de tal forma que a gente pode tornar uma fração mais simples, né? Com os mesmos valores originais para x diferente de 1. Observe, então, x ao quadrado mais x menos 2, nós sabemos aqui que é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente pode achar as raízes, que no caso aqui é menos 1 e mais, ou que no caso aqui é 1 e menos 2, e substituir esse trinômio por esse produto de dois binômios, né? X menos 1 vezes x mais 2. Quem é o 1 e o menos 2 que estão aqui? As raízes desse polinômio quadrático. Então, você pode escrever como um produto das raízes. E aí você consegue também escrever esse termo de um denominador fatorando x. X vai ser fatorando termo comum, né? X no denominador, fatorando vai ficar x menos 1. Aqui você já reescreveu como produto de dois binômios, aqui você cancela esse com esse, a expressão fica bem mais simples, x mais 2 sobre x, quando x tende a 1. É só aplicar o limite, no caso aí vai ser 1 mais 2, 3 sobre 1, que vai ser igual a 3. Então aqui está a simplificação, né? E aí o limite deu igual a 3. Mas isso só foi possível graças a esse processo, né, de fatoração para eliminar a indeterminação. Então, aqui no GeoGebra, a gente consegue visualizar a função, tá vendo? X ao quadrado mais x menos 2, denominador x ao quadrado menos x. O limite da função, vou colocar f, quando x tende a 1, né? Ele deu indefinido aqui. Opa, agora sim, 3. Então, como nós fizemos lá, ele deu indefinido inicialmente porque eu dei 0 sobre 0. Aí, passou-se para a função 1. Ou, passou-se para a fatoração, deu igual a 1. Então, seria o ponto 1 e 3, né? Aqui a gente tem o valor de A aqui, as coordenadas 1 e 3. Acabei fazendo um vetor aqui, desculpe. Então, o ponto 1 e 3 foi o ponto estudado nesse caso aqui, né? Quando o x foi igual a 1, a função está tendendo ao valor 3. Então, agora, explorando um pouco mais essa função, a
A gente pode estudar ela quando x for tendendo a zero. O que acontece? Faça uma análise anterior, observe que quando x tende a zero, vai acontecer algo chamado indefinido. Por quê? Nesse ponto, só existem limites laterais, ó. Ele tem o limite lateral vindo pela direita e o limite lateral vindo pela esquerda. Então você pode botar limite lateral, ó, inferior, que é um limite lateral. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dá um zoom out para a gente ver melhor. Limite. Vou botar superior. Superior vem pela direita, então da função. A função continua sendo f, né? Só que o valor que a gente quer é zero. Quando ele vem pela direita, né? Pelos valores superiores a zero, a função está indo para o infinito positivo. Olha, ele vem pela direita, igual aqui a função. Então, nós estamos analisando o comportamento da função. Quando tende a zero, não existe o limite, porque depende se eu venho pela direita ou pela esquerda. Pela direita deu o limite que a gente chama, que aqui o GeoGebra chama de superior, a função foi para o infinito positivo. Quando você bota o limite inferior, você tem um menos infinito como solução. Então, a função, quando se aproxima do zero pela direita, vai para o infinito positivo, pela esquerda, é infinito negativo. Então, pela definição de limites, no ponto x igual a zero, não existe limite. Então, a função racional, a gente consegue explorar ela bastante, mas a ideia aqui era falar dos processos de fatoração, né, que a gente pode utilizar para resolver os limites, né? A gente utilizou aqui o fator comum, utilizou aqui propriedades de potenciação, de produtos notáveis e de fatoração para resolver essa questão, que é uma questão envolvendo um limite de uma função racional.